estudantes! Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria das almas de acordo com Platão. Nosso objetivo é justamente compreender esta teoria e a sua importância na reflexão filosófica de Platão, desse filósofo tão importante na história da filosofia. Vamos pensar num filme aí que eu tenho certeza que vocês conhecem. Você conhece a trilogia de filme Matrix? Matrix retrata um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada chamada Matrix, criada por máquinas para subjugar, para dominar os seres humanos. É uma história muito interessante, muito legal, e essa história tem aí uma relação com o nosso filósofo. Você sabia que existe uma relação entre esta trilogia e uma história escrita pelo filósofo Platão há mais de 2.500 anos? É, pessoal, tem sim. Essa Matrix, essa realidade simulada, essa realidade ilusória, é o mundo da caverna, tá? Aquele mundo de cópias imperfeitas, de mentira, de ilusão. Essa história, então, aí do Matrix nos remete justamente à chamada alegoria da caverna de Platão. Quem não conhece ainda essa alegoria, temos ali um QR Code que vai te levar para essa leitura, para a história da alegoria da caverna. Ela está presente no livro A República de Platão, livro 7, essa obra é grande, né? Então você pode se dirigir diretamente ali para o livro 7 da República e você vai conhecer o que é a alegoria da caverna. A alegoria da caverna representa, na teoria de Platão, uma forma de se compreender essa dualidade da realidade. A distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível como sendo aquele das sensações, né? Então aquilo que a gente percebe mais imediatamente da realidade, aquilo que eu percebo pelos meus 5 sentidos. Esse mundo é ilusório, enganoso, passageiro, ele se remete à mera opinião, que no tempo de Platão era compreendida como adoxa, em relação, em oposição ao mundo inteligível. O mundo inteligível, o mundo das ideias, é esse mundo racional. Ele é verdadeiro, ele é eterno, ele é imutável, representado pelo conhecimento da episteme, da ciência, tá? Então, essa alegoria, ela traz aí como pano de fundo a teoria das ideias de Platão. Platão escreve a alegoria da caverna justamente para representar de forma metafórica o que seria essa distinção. O interior da caverna, então, é aqui o mundo sensível e o exterior, a parte de fora da caverna, o mundo inteligível ou também chamado mundo das ideias, tá? Mas essa alegoria traz também uma outra teoria bastante importante, a teoria das almas, a questão do dualismo platônico, relação entre corpo e alma. Antes de encarnar, de acordo com Platão, o ser humano era imortal e essencialmente alma. A alma teria residido no chamado mundo das ideias, onde todos os conhecimentos eram apreendidos pelo intelecto direta ou imediatamente, sem a mediação, então, dos sentidos, apenas a pura abstração. Quando a alma se une ao corpo, ela se degrada, pois há, então, a interferência dos sentidos. Para Platão, o nosso corpo ele é um limite também ao conhecimento verdadeiro. Quando acontece essa união entre corpo e alma, os sentidos a interferindo na nossa percepção do mundo, há, então, a tripartição da alma, tá? Para Platão, a nossa alma, essa união alma e corpo, é representada através de 3 partes. A primeira parte é a parte apetitiva ou concupiscente. O que isso significa? Ela é aquela que domina os nossos desejos, o nosso instinto, o nosso impulso por sobrevivência. O seu ponto focal é aqui, tá? A barriga. A
parte irracível, a alma irracível, é aquela que se localiza no peito. Ela representa a coragem, a ira, os impulsos que levam os seres humanos à ação. E também tem a alma racional. A alma racional é aquela que representa a inteligência, o conhecimento. É por isso que o seu ponto focal está aqui na cabeça. A gente tem uma imagem aí justamente para ilustrar essa tripartição, as 3 partes da alma de acordo com Platão. A alma apetitiva e a alma irracível representam uma alma inferior. Por quê? Porque ela se guia pelos sentidos, tá? Enquanto a alma racional é a alma superior, pois ela se guia pela consciência, pela razão. A alma apetitiva ou concupiscente, localizada no ventre, é a alma que está relacionada aos desejos carnais, de acordo com Platão. A alma irracível, localizada no peito, é a alma irracível. Ela está localizada e relacionada às paixões humanas, tá? Os impulsos, a coragem. E a alma racional está localizada na cabeça. A alma racional está relacionada sempre à questão do conhecimento. Para Platão, todos nós temos esses 3 tipos de alma, mas elas se manifestam em cada um de uma forma diferente, tá? E a gente vai entender que essa teoria também acaba tendo reflexos, impactos, até mesmo na concepção de Platão sobre a política. Vamos então pensar essa divisão aí das almas primeiro a partir dessas 2 questões, tá? Primeira questão, quais são as 3 partes da alma de acordo com Platão? Explique-as. Segunda questão, qual dessas 3 partes você acha que é predominante em você? Por quê? Então, primeiro você vai descrever aquelas 3 almas, o que cada uma delas representa, e depois você vai pensar na sua postura, você vai pensar, então, aí na sua personalidade, qual dessas 3 almas aí é aquela mais presente em você? É uma resposta pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com um comentário.
E aí, pessoal, refletiram aí então sobre essa teoria das almas, a tripartição das almas, de acordo com Platão? Vejam só, temos aqui então uma sugestão de resposta para a primeira questão. Claro que a sua resposta não precisa estar exatamente como esta aqui, mas é legal você dar uma olhada se ela apresenta ali os elementos essenciais. Quais são as 3 partes da alma, de acordo com Platão? Explique-as. A primeira parte é a alma apetitiva ou concupiscente. Ela representa os desejos carnais, os apetites humanos, tá? Ela é localizada no ventre. A alma irascível está relacionada à ira, à coragem, às paixões. A alma irascível está localizada no peito. É aquele impulso, aquela coragem, tá? Que leva as pessoas à ação. A alma racional está relacionada ao conhecimento. Então, temos aqui as 3 partes que compõem a alma, né? O conhecimento, ele é relacionado à nossa cabeça, então o ponto focal dessa alma é aqui, tá? De acordo com Platão, então, essa aí é a tripartição da alma. Segunda questão, qual dessas 3 partes você acha que é predominante em você? Por quê? Tá? Então, de acordo com a sua personalidade aí, qual dessas 3 você acha que tem mais a ver, que é aquilo que mais se destaca na sua personalidade? A resposta é pessoal, você pode refletir sobre a sua personalidade, sobre como você age em sua vida cotidiana, etc. Pensem naquele coleguinha lá que vive perguntando o que vai ter de merenda, qual que é o lanche, quanto tempo falta para o lanche, né? Esse aí, geralmente, é aquele que tem uma alma mais apetitiva, concupiscente, né? Então, é aquele que está se guiando aqui pelo ventre, ele quer saber das suas questões carnais, ali, das suas necessidades, né? A pessoa que é aquela mais bravinha, mais nervosinha, quer resolver tudo, né? Aquela que tem muita coragem na vida também, essa aí é a pessoa que tem a sua alma irascível mais destacada, né? E aquele que é o estudioso, que fica o tempo inteiro ali, prestando atenção, fazendo anotação, aquele que todo mundo vai pedir uma ajuda ali antes da prova, geralmente esse leva aí como um ponto principal a capacidade racional, então sua alma que se destaca é a alma racional, tá? Então pensem sobre essa tripartição aí, quem não respondeu, responda depois da aula. Bom, então esse dualismo platônico, temos aqui um resuminho interessante, uma conclusão dessa teoria da tripartição da alma de acordo com Platão. Vamos ler juntos. Para Platão, com a elevação da alma ao mundo das ideias, através da contemplação das ideias perfeitas e do abandono da doxa, ou seja, as ideias perfeitas, o conhecimento racional, e o abandono da doxa, o abandono daquilo que a gente aprende pelos nossos sentidos, ou seja, da mera opinião baseada nos sentidos, seria possível harmonizar cada uma das partes que dividem a nossa alma, alcançando assim a verdade, o bem e a felicidade. Então, isso aí é mais uma perspectiva que Platão nos coloca do que seria uma forma ideal de se alcançar a verdade, o bem e a felicidade, compreendendo essas 3 ideias, esses 3 conceitos como relacionados, tá? Então, essa harmonia entre as 3 partes que compõem a alma é um caminho seguro para atingir a felicidade, basicamente, tá bom? Para saber mais, pessoal, a teoria ali da alegoria da caverna, de acordo com Platão, ela também representa a possibilidade de se pensar uma crítica à democracia, tá? Então, Platão é um grande crítico da democracia. Para ele, a democracia é uma forma degenerada de poder. Por quê? Porque cada pessoa tem um tipo de alma mais acentuado, certo? Então, não é todo mundo que consegue pensar as melhores formas de se governar uma cidade. Essa interpretação política, ou seja, a crítica à democracia que Platão faz, nos leva à ideia de sofocracia, o rei filósofo. O rei filósofo é aquele que consegue harmonizar pela razão as suas almas, aquele que tem mais conhecimento. O ponto focal, então, é a
a alma superior, a alma racional, tá? Está tudo interligado. Vejam então como o texto da Alegoria da Caverna é tão importante. Com ele a gente consegue ter uma abordagem tanto da teoria do conhecimento, como também da política, de acordo com Platão, tá? Para Platão, numa cidade ideal, Calípolis, então ele vai pensar ali no livro 8 e 9 da República, ele pensa justamente o que seria uma cidade ideal. E ele dá esse nome, ele inventa ali uma cidade ideal chamada Calípolis. Calípolis porque Calo significa belo e polis é cidade. Então, a cidade bela, a cidade perfeita. E nessa cidade ideal, é importante que cada um exerça as suas funções de acordo com o seu tipo de alma predominante. Então, aqueles que têm a alma mais concupiscente, ou seja, a alma apetitiva, são para Platão a alma de bronze. Eles são os produtores, os artesãos e os comerciantes dentro da cidade. Por quê? Porque a preocupação deles é maior com relação às atividades ali da sua vida cotidiana, tá? Então, a resolver o problema dos seus apetites, dos seus desejos, né? Alma de prata são aqueles que têm como predominante alma irracível. Lembrem que eles são os corajosos. Então, dentro de uma cidade, eles representam os guardiões. Eles devem exercer a função de cuidar da cidade, guardar a cidade. E os que têm alma de ouro, ou seja, a alma racional, considerada aí por Platão a alma superior, são os governantes da cidade. Por isso a ideia de sofocracia. O governo deve ser exercido pelos mais sábios, pelos filósofos, e isso para o Platão. Então, ele critica a democracia e defende uma forma diferente de organizar uma cidade perfeita, uma cidade ideal, tá? Fazendo justamente essa divisão aqui. E não é porque a gente separou em bronze, prata e ouro que uma é mais importante que a outra. Platão não classifica dessa forma. Para Platão, todas as almas, ou seja, todos os membros de uma cidade são igualmente importantes. Uma cidade não funciona bem se ela tiver só governantes, se não tiver ninguém para cuidar da cidade, ela pode ser atacada. Uma cidade não funciona bem também se ela tiver apenas produtores, ela não tiver guardiões, governantes, tá? Então, todos eles são igualmente importantes, mas cada pessoa deve exercer as tarefas para as quais são mais adequados de acordo com as suas almas predominantes. Essa aí é a ideia de Platão, então, sobre a política, só para vocês conhecerem um pouquinho mais do panorama da obra de Platão. Vamos, então, para a nossa revisão de hoje. Na teoria das almas, Platão afirma a tripartição da alma a partir do contato da alma com o mundo sensível e da sua degradação. A degradação porque os sentidos, eles são aí um obstáculo, né, a ser vencido de acordo com Platão. A alma superior é a alma racional, na cidade cumprem a função de governar, é o filósofo, né? A alma inferior, ou seja, a alma concupiscente e irracível, né? São dois tipos de almas distintos, aí que são consideradas inferiores, porque tem mais essa preocupação com as questões mais carnais, né? Então, eles devem exercer funções como produção, guarda da cidade, e a ideia de que a harmonização de cada um desses tipos de alma é o que vai garantir justamente alcançar a verdade, alcançar o bem, alcançar a felicidade, de acordo com Platão. Então, mais uma teoria bastante interessante desse filósofo. Bom, pessoal, eu fico por aqui, agradeço muito a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula.